Deixe a política monetária para os mercados. Dr. Frank, houve muita discussão sobre essa queda acentuada nos mercados. O que você pode nos contar sobre isso? É uma tendência contínua. Se nós analisarmos esse gráfico de 2015, nós podemos ver que tivemos uma queda contínua no crescimento dos ganhos. E agora vemos que uma vez que a temporada de ganhos passou, os mercados, de maneira geral, caíram. No momento, nós temos ganhos até mesmo abaixo de 1,8%. Então, nós podemos esperar uma queda contínua nos mercados. Se nós analisarmos isso com uma perspectiva de prazo mais longo, nós estamos no ponto amarelo. Nós podemos dizer que A, E e D não devem acontecer. Então, nós temos duas opções, B ou C. B sugere que nós teremos um aumento nas estimativas de crescimento de longo prazo para o S&P 500. E isso vai contra a tendência, porque os ganhos do S&P, na verdade, caíram. Se os ganhos se mantiverem mais ou menos os mesmos, nós podemos esperar uma queda de 20% nos mercados. No entanto, se nós continuarmos a ter uma redução nas estimativas de crescimento, a queda pode chegar a 50%. Eu diria que, apesar do fato de que tivemos uma queda razoável em 2016, a minha visão é de que, se seguirmos as estatísticas, nós poderemos esperar uma queda ainda maior. Pode ser que ainda não estejamos vendo nada, mas como você se sente sobre a economia global, Dr. Frank? Eu acho que nós iniciamos uma recessão global. Na verdade, eu acho que será uma depressão global. No verão passado, quando tivemos o crash na China, nós podemos ver que muitos países, por exemplo, os que são dependentes do comércio com a China, Austrália e Brasil, já entraram em território de recessão. E nós estamos vendo o mesmo com o Japão e a Rússia. É muito provável que os números do quarto trimestre nos Estados Unidos sejam muito baixos, ou talvez até mesmo fiquem em território negativo, o que significa que entraremos em uma recessão global certamente no meio de 2016 e, na minha opinião, a caminho de 2017. Nós temos que entender que a economia mundial não pode arcar com uma recessão global. Por exemplo, o que levou ao boom nos Estados Unidos, que foi a indústria de petróleo shale, nós temos que nos dar conta que a maior parte dos ganhos em emprego foram nos estados com petróleo shale, como o Texas. As pessoas têm que saber que as empresas do petróleo shale precisam que o preço esteja em cerca de $65 o barril, apenas para empatar. Então, com os preços do petróleo a $30 o barril, e talvez caindo até mesmo para $10 o barril, muitas dessas empresas irão à falência. Agora você pode dizer, isso são apenas as empresas de petróleo shale, mas também há muitos bancos que emprestaram $1 trilhão para a indústria de petróleo shale. Nós já estamos vendo que alguns dos bancos principais desses locais, como o Texas, estão tendo dificuldades significativas com a liquidez e estão indo pedir ajuda ao Fed. E isso é apenas a indústria do petróleo shale. Nós também temos, por exemplo, a situação da Itália, onde o governo tem uma proporção de dívida em relação ao PIB de mais de 130%. O setor bancário tem empréstimos improdutivos que passaram de 5% em 2010 para mais de 15% atualmente. Então, eles também estão passando por dificuldades. Em uma recessão global, nós temos uma quantidade significativa de bombas que podem explodir e afetar a economia global, nos levando da recessão à depressão. Certamente temos muito com que nos preocuparmos. No entanto, se observarmos os bancos centrais, o FOMC está buscando deixar suas opções abertas. O RBNZ manteve sua posição. A África do Sul subiu só um pouco. Mas o que você acha que os bancos centrais e governos devem tentar fazer para evitar esses problemas que você mencionou? O problema que tivemos em 2010 foi que nós quisemos resolver um problema de dívida com mais dívida. Em outras palavras, os economistas acreditaram que a economia era como um carro e que a taxa de juros era o acelerador. Então você sobe as taxas de juros para desacelerar as coisas e você desce a taxa de juros para fazer com que as coisas andem mais rápido. E esse é um equívoco total do papel das taxas de juros em uma economia. Você tem que entender que as taxas de juros são preço. Elas são preço das preferências de tempo e o principal sobre as taxas de juros é que elas alinham a produção com a demanda da sociedade ao longo do tempo. Em outras palavras, nós temos produção hoje em dia, mas também temos a produção através do tempo.
E as taxas de juros são essenciais para alinhar a demanda da sociedade com a produção que a sociedade quer. Se você interfere nas taxas de juros, você tem uma divergência entre o que a sociedade quer e o que a sociedade está produzindo. Quanto mais tempo você interferir nas taxas de juros, maior será esse desvio e maior será o ajuste para realinhar a demanda da sociedade com a produção. Eu receio que tenhamos interferido nas taxas de juros por tanto tempo que teremos que passar por um ajuste significativo para voltarmos ao ponto em que podemos ter crescimento sustentável não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Meu conselho para o Banco Central é: pare de mexer nas taxas de juros, saia de férias, vá para as Bahamas e deixe a política monetária para os mercados e pare de imprimir dinheiro. Esse é o meu conselho fundamental para os bancos centrais e o que deveria ser a política monetária. Dr. Frank, muito obrigada por vir até aqui conversar conosco. É sempre um prazer. Obrigada pela presença. Obrigado por me convidar. Nossa entrevista especial e exclusiva com o Dr. Frank chegou ao fim. Obrigada pela audiência e até mais.